E aí, então, pessoal, teve esse ataque aí nessa moça aí, na youtuber lésbica defensora de Bolsonaro, Carol Heller. Agora, eu não sou LGBT, não sou nem a favor nem contra o movimento LGBT. Eu acho que o homossexualismo é uma minoria na sociedade, né? Não tem muita gente que pertence ao LGBT. Mas, como qualquer outra coisa, pessoas são adultas, né? Elas têm direito de fazer o que quiserem, assim como pessoa tem direito a comer bobagem e ver televisão o dia inteiro. Se quiser, a pessoa pode ser o que quiser, pode ter qualquer desejo que ela quiser. Eu sou a favor da liberdade, então não cabe a mim dizer como as outras pessoas devem viver ou não viver. Acho uma coisa muito nobre da parte dessa moça aí, dela apoiar o Bolsonaro depois dos comentários que o Bolsonaro fez a respeito do LGBT aí. Eu não dou a mínima assim para esses comentários do Bolsonaro. Sou a favor da liberdade de expressão dele. Ele pode falar o que ele quiser. Talvez tenha prejudicado ele politicamente, talvez não. Talvez tenha feito ele mais famoso até. A maioria da população não pertence ao LGBT, então quando vê fez ele mais famoso até. Tem várias pessoas que dizem que falar essas coisas aí deixa a pessoa mais famosa, que é uma ideia legal politicamente. Eu acho que desde que não leve ao impeachment, ele tá só ganhando popularidade aí com essas coisas não politicamente corretas que ele fala, né? Assim como o Trump, que é uma tática da direita aí falar essas coisas que não são politicamente corretas. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Se a pessoa for longe demais, às vezes ela pode acabar sofrendo impeachment, ou perdendo a posição aí, como aconteceu com o Camargo aí nos últimos dias, né? Uma coisa que se vê muito é o pessoal no Twitter aí falando, os esquerdistas falando que ela mereceu porque ela trouxe isso para si própria quando votou no Bolsonaro. Eu acho que isso aí não tem cabimento. Eu acho que ela podia ter passado pela mesma coisa durante a presidência da Dilma, do Lula. Não faz diferença isso aí. Não se tem a mínima ideia da afiliação política do agressor. Ele pode muito bem ser esquerdista ou da direita. Não tem como saber. Então, esses comentários todos são só suposição. Aqui no Brasil, pelo menos, também tem muita gente que fala pro outro se ralar, assim, quando votou, pediu pra levar, tanto na direita quanto na esquerda. Então isso aí não é nem de falar, a esquerda faz mais isso que a direita, nem se sabe, né? Uma coisa que eu tenho pra dizer é que às vezes a mulher tenta se meter como mais forte do que o homem, aí provavelmente ela foi tentar enfrentar o cara, e o cara talvez até tenha se defendido aí, talvez em excesso, né? Não precisava ter feito tanto, mas as mulheres às vezes tentam, no mundo feminista, né, elas acham que podem tudo, às vezes tentam brigar com um homem muito maior do que elas, né, e às vezes o homem dá de volta, né, até homem menor, não. Por exemplo, se tem um homem muito maior, eu não vou puxar a briga, né, tem vários homens menores do que eu, mas eu procuro não puxar briga com ninguém também, porque depois o cara periga pegar uma arma. Hoje em dia não existe tamanho. A pessoa pega uma arma, vai ali e te mata, né? Então, o ideal é não puxar briga com ninguém nunca. É seguir essa palavra de Jesus de não buscar briga com ninguém, a menos que seja para defender alguém. E mesmo assim não precisa bater no outro, né? Tu pode só defender mesmo, só afastar. Não tem por que chegar batendo em alguém. Nunca. Eu sou totalmente contra toda forma de violência aí. A menos que seja algum caso extremo, por exemplo, o cara tá quase matando teu filho e tu tem uma arma na mão. Aí tu talvez tenha até que matar o cara, né? Mas fora isso, não vejo outra situação onde seja necessário. A raiva sempre vai voltar pra ti aí e não vale a pena. Uma outra coisa é que às vezes a mulher é muito protegida na sociedade quando ela é jovem, né? Quando ela é criança. E aí ela não cresce sem saber das consequências das agressões, né? Então, por isso que às vezes tem muito mais mulher do que homem cometendo agressão aí no trânsito e tal. Apesar do homem ser mais agressivo, geralmente, a mulher acaba não tendo tanta noção das consequências de gritar ou de falar também, né? A princípio, eu acho que não teve nada a ver com o Bolsonaro, essa história dela. Ela foi dar de machão pra cima do cara que tava dando em cima da namorada dela e se ralou, né? Agora, quanto ter essas leis aí sobre homofobia, se é contra a homofobia,
Eu acho que é meio estranho isso. Já tem lei contra assassinato, tem muito homossexual que é morto, né? Principalmente no Brasil, mas em outros países também tem. Na Arábia Saudita eles são mortos por lei, né? Então dizer que o Brasil tá tão ruim assim, não sei. É ruim, né? Mas tem vários homossexuais mortos aqui, mas o assassinato já é contra a lei, né? E tem muito homossexual que é heterofóbico, né? Odeia gente que é hétero, né? E aí vão deixar isso aí contra a lei também. Daqui a pouco estão proibindo todo tipo de fala e coisa. E aí as pessoas não têm mais liberdade de falar mais nada, né? Isso aí é coisa da esquerda, isso aí é querer proibir a fala, né? Isso aí eu acho que não tem cabimento. É o lado do LGBT querendo se passar, querendo começar a tomar conta. E depois surge a direita, né? Porque as pessoas começam a não gostar, né? E isso aí cria um efeito contrário ao LGBT. Então eu acho que eles têm que começar a parar na normalidade, aí, na igualdade para todo mundo e não querer ir muito além. A esquerda tem muito disso de querer ir muito além nos desejos, aí, no controle, em querer parar, controlar a fala aí, né? E isso é muito ruim, isso aí não tem cabimento. A Dilma mesmo quebrou o país controlando a gasolina e subsidiando as empresas e controlando as empresas, né? Tentou controlar tudo. O comunismo é controle, né? Tentar controlar a economia aí não dá certo. Tem que deixar rolar, tem que deixar rolar. Tem que deixar rolar a economia, a fala, a liberdade de expressão, as posses das pessoas. Tem coisa que não é pra controlar. Tu pode controlar o assassinato, tem que ser contra a lei, né? Tu pode controlar de que se alguém tá fazendo mal pra outra pessoa, mas agora tu querer controlar coisas básicas como liberdade de expressão, isso aí não tem cabimento, isso aí é se passar, né? E aí os esquerdistas abusam, né? E depois o Bolsonaro ganha, e aí eles reclamam, né? Perdem controle, fazem estardalhaço e aí vai, né? E as mortes de LGBT vem subindo desde do governo Lula, durante o governo Dilma, Temer. Subiu, não teve diferença nenhuma. Foi subindo sempre. Não é porque tá no governo Bolsonaro que fez diferença. Tá a mesma coisa aí. O negócio é que muito homossexual também abusa de heterossexual, né? Passa a mão na bunda, tenta trovar demais, mente, não fala que é transexual antes de tentar alguma coisa. E não pode abusar assim, né? A outra, sabe que a outra pessoa não gosta. Então por que abusa? Abusa porque quer abusar, né? Abusa se arriscando ali, né? Às vezes acha que não vai acontecer nada, mas nem todo mundo tem essa paciência de aguentar abuso sexual, assim. E é um abuso sexual mesmo. A pessoa te passar a mão na bunda, lá nos Estados Unidos é um abuso, é prisão. Só contra a mulher. Se for um homem, se for uma mulher fazendo num homem, aí não é nada, né? Mas se for a mulher fazendo o homem fazendo na mulher, aí vai pro registro aquele de abusadores sexuais lá, e aí não consegue mais emprego. Tem uma cidade lá, parece que só de gente que foi para esse registro de abusadores sexuais, aí e lá eles não conseguem emprego, não conseguem mais nada. Eu mesmo já tive homossexual tentando fazer de tudo comigo. Eles tentam te beijar, tentam te passar a mão na bunda, eles fazem de tudo, né? Eu sou paciente, então eu não faço nada, mas nem toda pessoa não vai fazer nada, né? Tu faz isso aí com a mulher, às vezes a mulher perde a noção, grita, né, e tal. E aí quando é com o homem, pode fazer, né? Então o homem às vezes passa por umas coisas dessas aí, alguma hora explode e alguém se rala, né? Mas matar também é terrível, né? Não justifica ninguém matar ninguém. Não muito tempo atrás teve esse caso aí de um cara lá que entrou num bar LGBT lá e matou cerca de 50 pessoas em Orlando, lá nos Estados Unidos. E ele falou que era revolta aí do abuso dos homossexuais lá. Parece que eles não falaram que tinham AIDS, alguma coisa assim. E aí o cara se revoltou e saiu dando tiro. Então, a esquerda e os homossexuais, eles se puxam muitas vezes, eles provocam, né? E aí acontece essas coisas. Não justifica assassinato, mas eles puxam. A esquerda tá sempre puxando, né? E puxando cada vez mais essa coisa esquerdista
tirando a liberdade de expressão, e uma hora ou o país se acaba, como foi no caso da Dilma, ou dá um tiroteio, ou dá esses espancamentos e assassinato de homossexual. Então, é uma coisa chata, né? Eles acham que tem direito de abusar do direito dos outros, né? De tirar o direito dos outros e de abusar sexualmente das pessoas. E eles não têm, né? Na minha opinião, tanto a esquerda quanto a direita tem que baixar um pouco a bola aí e parar de provocar o outro lado, né? Mas então tá, é isso aí, pessoal. Dá um like aí, comentário e vamos lá.